Na reta final do debate sobre a reforma da Previdência, surgem dúvidas sobre as chances de votação do relatório ainda esta semana. O jornalista, fundador do site que publicou diálogos atribuídos a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, fala à Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Ministro, governadora e deputados no debate sobre como prorrogar com segurança o Fundo da Educação Básica. Veja como está a discussão sobre o Fundeb permanente. E ainda, seminário LGBT+, traz para a Câmara a cobrança por justiça e pelo combate à discriminação. Reta final dos trabalhos na comissão especial que analisa a reforma da Previdência. A meta é votar o relatório, mas até lá ainda há muita negociação. Esse é o momento de cada deputado falar sobre a Previdência. De discurso em discurso, os deputados falam com as suas bases e mandam recados políticos. Quem é a favor, defende. Quem é contra, reclama. A disputa política também passa pelos partidos. O PSL, partido do presidente Bolsonaro, tem direito a apresentar 3 sugestões de mudanças ao texto. Não dá para o PSL, que é o partido do presidente, fazer destaques de votação em separada de temas que comprometam do ponto de vista fiscal a proposta. Não dá, porque se ele fizer, ele vai estimular todos os partidos a votarem a favor e serão os responsáveis por diminuir o impacto fiscal da proposta. O partido respondeu. O delegado Valdir, nosso líder, eu e também o presidente Bivar já havíamos conversado para que a gente possa dar exclusividade ao Paulo Guedes e à equipe econômica. Então eles vão decidir o que é melhor para destacar ou não, né? Deputado cobra deputado, partido cobra partido, a sociedade civil cobra todo mundo. Sindicatos estiveram na Câmara criticando o texto, se reuniram com partidos da oposição e não só com eles. O pedido para adiar a votação foi ouvido. Nós vamos trabalhar para que não se vote, claro, essa semana. Tem muitos assuntos ainda do documento que nós assinamos lá em março, que ainda constam no relatório do relator, e é importante que, principalmente esse que nós já assinamos, a intenção de retirar do texto, sejam retirados na sua plenitude. Uma das diferenças em relação à desconstitucionalização. O relator sinalizou mudanças. Nós estamos alterando isso no texto. Nós vamos propor um voto complementar, tomando esse cuidado de que não haja previsão de lei ordinária. O grande ponto de interrogação é quando o texto vai ser votado. A resposta para isso passa por todas essas negociações dentro da Câmara e também por algumas do lado de fora. Nessa reta final, 1 dia ou 2 dias não vai fazer diferença, mas deixar os governadores fora fará uma diferença brutal nos próximos 10 anos. Então é melhor ter um pouco de paciência. O ideal é votar essa semana, né? Se não essa semana, no máximo na próxima terça-feira, mas, claro, o adiamento só vale a pena se a gente tiver clareza que tem um espaço para negociar essa matéria com os governadores e com os prefeitos. Para esta quarta-feira, o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, convocou sessão com 3 itens em pauta. O primeiro deles, o esgotamento da lista de inscritos, ou seja, que todos os deputados falem. O segundo é a leitura da complementação de voto pelo deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Ali vai ser possível já saber quais sugestões de mudança ele acatou ao texto. A terceira e última etapa é a análise de pedidos para adiar a votação. A hipótese mais longa seria a aprovação de um requerimento de adiamento de votação por 5 dias. Ainda assim, nós teremos a votação na comissão no dia 9 e ainda sobrariam 2 semanas para o plenário. Então, está tudo dentro do cronograma e perseguimos o objetivo de votar no primeiro semestre. No dia em que o crime ambiental de Brumadinho completou 5 meses, parecia haver acordo entre as lideranças dos partidos para votar os 4 projetos de temática ambiental que constavam da pauta do plenário. Mas uma obstrução do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, surpreendeu o relator do projeto de lei que tipifica o crime de ecocídio. Quero manifestar aqui o meu espanto. Espanto em ver a articulação, a manobra tentada pelo partido do governo, pelo PSL, em adiar a votação. Me espanta principalmente em ver os mesmos deputados que alegam tanta urgência
na reforma da Previdência, por exemplo, e outras questões muito menos necessárias à população brasileira nesse momento do que dar uma resposta do crime acontecido em Brumadinho no dia 25 de janeiro, agora aqui tentar adiar essa votação. Mas debaixo de severas críticas dos parlamentares, o PSL voltou atrás e retirou a obstrução. Segundo o PL aprovado pelos deputados, o ecocídio consiste na contaminação do ar, da água ou do solo causada por desastre ecológico ou por rompimento de barragem, e os responsáveis podem ser punidos com 4 a 20 anos de reclusão. Mais cedo, o plenário também aprovou o texto principal da nova lei de licitações, embora a apreciação dos destaques tenha ficado para esta quarta-feira. A CPI de Brumadinho ouviu um engenheiro da empresa Vale e 2 engenheiros da empresa Pótamos, que atuavam em setores ligados à análise de riscos da barragem de Brumadinho. Na reunião, o deputado André Janones perguntou para a engenheira Maria Regina Moretti, da Pótamos, se, na opinião dela, a barragem era estável. Ela disse que se negou a atestar a estabilidade da barragem e que, por isso, a Vale afastou a empresa dela dessa função e repassou a responsabilidade para a Tivsud, que concordou em atestar a estabilidade. Essa sua discordância foi o fator determinante para que a Pótamos deixasse participar dos contratos em colaboração com a Tudsuv? Eu acho que foi fundamental. Okay. Foi fundamental eu não ter aberto mão, apesar das insistências e de outros consultores tentarem fazer com que a gente modificasse a condução dos trabalhos, a metodologia que eu estava aplicando junto com a equipe da Pótamos. Foi fundamental, eles não concordaram e passaram o serviço para a Tivsud dar continuidade. Um vídeo divulgado nesta terça-feira pela Polícia Ambiental de Minas Gerais mostra que houve detonações de explosivo na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, no mesmo dia em que a barragem B1 se rompeu. Os deputados disseram que vão investigar se a explosão ocorreu antes ou depois do rompimento. Eles também querem saber se a detonação foi a gota d'água que provocou o desastre. O presidente Jair Bolsonaro revoga os decretos que facilitavam o porte de armas. As mudanças já haviam sido rejeitadas pelo Senado e dependia de votação pelos deputados, antes de serem anuladas. Uma maioria de 47 senadores votou na semana passada pela anulação dos decretos presidenciais que tornavam mais flexíveis as regras para a posse e o porte de armas pela população. A mudança poderia ser votada nesta terça pela Câmara, mas o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio anunciar a revogação dos decretos. Nós acabamos de protocolizar um projeto de lei que trata de porte de arma para o cidadão, com a presidência da Câmara dos Deputados, com o regime de urgência constitucional. E nós temos o compromisso do presidente da Câmara de que dentro dos próximos 30 dias ele será avaliado em comissões e irá ao plenário da Câmara. Saído do plenário da Câmara, vai imediatamente ao plenário do Senado Federal, mas para que não haja um vácuo legal, nós vamos reeditar, então, as mesmas regras de 2004 no que diz respeito ao porte. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, considerou a iniciativa um gesto do governo na busca de um entendimento com o legislativo. O melhor encaminhamento era um bom acordo, que preservasse aquilo que é constitucional no decreto e que aquilo que não couber no decreto, que o governo encaminhasse por projeto de lei. Eu acho que o governo compreendeu que é o melhor caminho, para que não pareça, né, que é um movimento contra o governo, contra aqueles que defendem o uso de arma, mas é um tema muito difícil, muito polêmico. Algumas matérias, de fato, como a questão do porte de armas para várias profissões sem a prova da efetiva necessidade, questão rural. A Comissão de Direitos Humanos ouviu nesta terça o jornalista e fundador do site The Intercept,
que divulgou diálogos atribuídos ao então juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol da Operação Lava Jato. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias recebeu o jornalista Glenn Greenwald, do site de jornalismo investigativo The Intercept Brasil. O veículo vem divulgando trechos de conversas do ministro da Justiça Sérgio Moro com o Ministério Público Federal, enquanto Moro atuava como juiz em Curitiba. O jornalista disse à comissão que a série de reportagens demonstra que o juiz interferia na investigação da Operação Lava Jato. Esse material já mostrou e vai continuar mostrando que Sérgio Moro era o chefe da Força Tarefa da Lava Jato. Ele era o chefe dos procuradores. Ele está o tempo todo mandando que os procuradores deveriam fazer e depois entrando ao tribunal fingindo que ele era neutro. Glenn Greenwald também rebateu as declarações do ministro Sérgio Moro sobre as reportagens. O ministro da Justiça afirma que os procuradores foram vítimas de uma invasão criminosa em seus celulares e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Nós falamos com pessoas que conversou com os membros da Força Tarefa do Lava Jato e mostrou as conversas dentro desse arquivo e eles compararam as conversas no seu telefone e disse essas conversas são totalmente autênticos, iguais, nenhuma palavra é alterada. Deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, não gostaram das críticas do jornalista feitas ao ministro. Onde estão os áudios? Que provas são essas? Se então pode fazer qualquer coisa, se qualquer associação, pessoa anônima chegar para nós com uma informação e essa informação for considerada verídica, então não precisa provar. Então, de um lado, se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas, o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso. Muitos parlamentares aqui, há um tempo atrás, eu ouvi os gritos de escuta ilegal de uma conversa da Dilma e Lula, sem querer saber do conteúdo, se era criminoso ou não. E esses mesmos vêm aqui hoje, nessa comissão, para julgar uma publicação de um jornalista conjunto com um hacker e querer julgar e incriminar um ministro que tem uma postura perfeita. Deputados da oposição defendem que o ministro seja investigado. Ele será convocado porque ele tem que dar explicações na casa. Pode ser que se abra uma CPI, essa é uma possibilidade que a casa tem, se entender assim a sua maioria será aberta e ele pode ser investigado possivelmente. Propomos uma CPI, estamos coletando assinatura. Então nós coletamos porque na nossa visão houve um crime. O crime é o hackeamento dos celulares do ministro Sérgio Moro e dos membros da Lava Jato. Nós estamos coletando assinaturas para essa CPI. Fundeb, sempre. Comissão discutiu com o ministro da Educação e governadora que trabalhou na formulação desse instrumento a proposta que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A participação do ministro da Educação marcou o encerramento da fase de audiências da Comissão Especial da PEC que torna o Fundeb permanente. A proposta amplia a participação da União no Fundo da Educação Básica e altera a fórmula de distribuição dos recursos. Weintraub defendeu a mudança nas regras. Porque o dinheiro não é meu, não é do governo federal, o governo não é do estado, o governo não é do município. O dinheiro é do pagador de imposto. Hipoteticamente, se um município ficar idoso e não tiver mais criança, a gente vai continuar mandando dinheiro do Fundeb, porque ele recebeu há 5 anos atrás. Eu acho que o dinheiro do pagador de imposto tem que ir para quem precisa, de fato, mais precisa. Todo mundo precisa, mas quem mais precisa e para quem mostrar desempenho. Mais cedo, a governadora do Rio Grande do Norte considerou tímida a proposta do MEC. A proposta que o MEC apresentou de sair de 10% para 15%, em 5 anos, 1% ao ano, eu coloco que essa proposta é inaceitável. Por quê?
porque ela simplesmente não responde aos desafios que nós temos agora, hoje, totalmente insuficiente. Essa proposta do MEC é de uma timidez sem tamanho. A relatora da PEC diz que manterá a proposta de aumento da parcela da União para 30%. Ela também apoia as mudanças nos critérios de distribuição dos recursos, mas lembra que a nova situação cria dificuldades. Agora nós já estamos no impasse. Muda todo o desenho dos 15% e até 30%, corrigindo as distorções. Trabalhamos com manter os 10% e vamos corrigindo gradativamente. É possível ter um regime de transição em virtude do volume de recursos que na verdade, nesse novo desenho, os estados do Nordeste que recebem complementação são os que mais vão diminuir os seus recursos, porque a gente passa a corrigir e mandar para quem realmente precisa. E tem municípios que não precisam dentro desses estados. O Fundeb perde a validade no próximo ano. A proximidade do prazo e a proposta de emenda à Constituição que torna o fundo permanente intensificaram o debate. Não é de hoje que a Comissão Especial vem realizando várias audiências públicas. Veja o que está em questão. O Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. E as causas dessa desigualdade social e econômica podem ser várias. Dificuldade de acesso a serviços básicos, como saúde, transporte e saneamento. Além do salário baixo, a população também não tem acesso à educação de qualidade. Antes do Fundeb, por exemplo, o que se gastava com o aluno do Maranhão era menos da metade do que se gastava com o aluno de São Paulo. O Fundeb substituiu o antigo Fundef em 2007. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é formado pelo dinheiro de impostos e transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além desses recursos, o Fundeb ainda é composto por uma parcela de dinheiro da União, 10% da contribuição total dos estados e dos municípios de todo o país. O valor integral do Fundeb é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. O Fundeb, que é o maior fundo de financiamento da educação brasileira, responsável por 60% do financiamento da educação básica, transforma este fundo num fundo permanente. Pra você ter uma ideia, se acabasse o Fundeb hoje, os municípios perderiam 30 bilhões de reais. Quer dizer, como é que eles conseguiriam bancar a educação que eles têm hoje? Especialistas em educação acreditam que o governo federal deve dar uma contribuição maior para o fundo. O que eu gasto com educação, na verdade, é o que eu gasto por aluno. E aí, a hora que eu vou ver o gasto por aluno no Brasil, eu vou ver que os Estados Unidos gastam 7 vezes mais. Né? E o que os estudos da OCDE mostram? Né? Que dinheiro faz sim diferença. Quer dizer, países que conseguem ter um desempenho razoável no PISA, por exemplo, gastam pelo menos de 2,5 a 4 vezes o que o Brasil gasta. Proposta de emenda à Constituição em tramitação na Câmara indica que o Fundeb se torne permanente. A PEC 15 de 2015 também sugere algumas mudanças no fundo. Primeiro, transformá-la em constitucional. Segundo, que haja equanimidade, eficiência e, finalmente, que aumentemos a complementação do governo federal. A representante do Ministério da Economia na audiência pública foi cautelosa. A Mara Feu disse que o governo está realizando estudos para saber se é viável aumentar a parcela de participação da União nos recursos do fundo. Mas ela já adiantou, tem uma contrapartida. A União já entra com 10% no Fundeb. Está pensando, vendo a viabilidade de elevar para 15%. Por que não a gente pôr um indicador de eficiência e melhorar essa qualidade do gasto, né? Seis comissões permanentes da Câmara se juntaram para promover o 16º Seminário LGBT do Congresso Nacional. Foi nesta terça-feira. Com 53 anos de carreira, a cantora Jane de Castro abriu o seminário. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! O ex-deputado Jean Willis participou do encontro por videoconferência.
Willis lembrou que esteve nas últimas edições do seminário e lamentou não poder participar agora. Fico muito triste de não poder, justamente nesse seminário que homenageia os 50 anos de Stonewall, estar aí com vocês. Há 50 anos, a comunidade LGBT resistiu à repressão da polícia no bar em que frequentavam em Nova York. A ação ficou conhecida como a Revolta de Stonewall e deu origem à luta por direitos iguais em todo o mundo. Os 50 anos de luta LGBT é um marco histórico importante que tem que ter serventia pedagógica para a gente dar visibilidade, dar voz, né, dar força para as políticas públicas que precisam surgir. Essa agenda LGBT é uma agenda da democracia. Essa não é uma agenda de um gueto, de um movimento. O deputado federal David Miranda, do PSOL do Rio, era suplente e assumiu a vaga deixada por Jean Willis. Miranda lembrou que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo e prometeu resistência. Nossos corpos vão resistir, nossas mentes vão resistir, nós vamos resistir nessa sociedade porque nós somos filhos, pais, irmãos, trabalhadores que contribuem para o crescimento da nossa sociedade, do nosso país, do Brasil. E estas foram as notícias desta terça-feira, 25 de junho, na Câmara dos Deputados. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!